O nascimento de uma criança com autismo, muitas vezes, ela pode inaugurar para a mãe uma jornada de cansaço, de esgotamento e muitas vezes de culpa. E essa mãe, ela se vê lançada num caminho que é um caminho desconhecido, né? Onde o amor que ela sente não parece ser muitas vezes o suficiente para aliviar aquilo que o filho está passando, muitas vezes o sofrimento que ela acaba percebendo no filho. E quando ela começa a buscar todas as soluções possíveis, vem uma sobrecarga, né? Principalmente uma sobrecarga emocional. Quando ela tenta compensar aquilo que ela ainda não compreende. E é muito comum que ela se sinta e que ela fique muito sozinha com esse sentimento, sem saber que essa dor é compartilhada por muitas outras mães. Só que esse cansaço, ele não vem só da rotina, que é uma rotina diferente e muitas vezes mais desafiadora. Ele é ampliado por uma sensação de falha pessoal, como se ela tivesse feito alguma coisa de errado, ou durante a gestação, ou no parto, ou até mesmo durante a criação. E agora ela tivesse meio que pagando por isso. Então, a culpa nasce de uma ideia inconsciente de que o autismo da criança é uma consequência de um erro cometido por ela. E essa sensação, ela gera um sofrimento muito profundo, que se expressa muitas vezes como algo parecido com o luto, um sentimento de injustiça, um desejo intenso de salvar a criança ou de que ela fosse diferente. E essa mãe sente que ela precisa dar conta de tudo o tempo todo, e muitas vezes ela não tem um espaço interno para acolher tudo aquilo que está acontecendo, porque o foco agora está voltado para fora, para ajustar e até corrigir comportamentos, para buscar solução, para atender às expectativas sociais. E esse excesso de responsabilidade bloqueia a possibilidade de olhar para aquilo que realmente está em jogo e que é o campo familiar. Então, a mãe se coloca no centro da solução e, com isso, muitas vezes ela exclui, sem perceber, outras forças e outros vínculos que estão presentes no sistema, em especial a figura do pai. O esgotamento, o esgotamento emocional, né? Ele cresce porque ela tenta resolver sozinha um desequilíbrio que sistemicamente é maior do que ela. E a culpa vai se intensificando porque, apesar de todos os esforços, ela sente que a criança continua sofrendo para se adaptar. Então, dentro da visão sistêmica, que é a abordagem deste curso, nós compreendemos que esse movimento da mãe não é um erro, ele é um ato de amor. E ela tenta, com todos os recursos que ela tem, aliviar todas as dores do filho. Mas esse amor ele pode se tornar muito cego quando impede que ela perceba que o que está acontecendo não é culpa de ninguém. O autismo, dentro dessa abordagem, ele pode ser entendido como uma expressão de lealdade a alguma coisa que está oculta no sistema familiar. E a criança, ela manifesta com o comportamento dela, com as dinâmicas inconscientes que envolvem perda, exclusão, trauma, identificações profundas com destinos de outros membros da família. Então, essa mãe, ela acaba se exaurindo, porque ela luta contra alguma coisa que não pode ser resolvido com mais esforço ainda, mas sim com mais consciência. E a culpa que ela sente pode começar a se dissolver quando ela compreende que a história do filho não começa nela. Quando essa mãe entende que ela está inserida em um sistema e que a criança também está a serviço desse sistema, ela pode começar a liberar esse peso. Ela pode começar a olhar para o filho não como um problema, mas sim como um mensageiro. E esse novo olhar
gente, ele não elimina a dor, mas ele começa a abrir um espaço onde a mãe, ela pode respirar, onde ela pode se incluir, né? Com todas as falhas, com os limites dela, com tudo que ela fez por amor. E a partir disso, ela pode iniciar um movimento de reconexão real com a criança. Um vínculo que não tenta curar o autismo, mas que busca restaurar a ordem no sistema familiar. Um vínculo que inclui o pai, os ancestrais, as histórias que vieram antes. Nesse primeiro passo, o mais importante é que a mãe compreenda: não se trata de culpa. Nós estamos falando de amor. De um amor que pode ser redirecionado para um lugar mais leve, mais amplo e mais verdadeiro. Quando essa mãe começa a pensar em ajustar a rota, ela vai tentar, ao invés de consertar a criança, ela vai ampliar a visão para o sistema familiar. E isso pode ser uma grande virada central. Porque, repetindo, para deixar muito claro, o autismo não é falha da criança. Ele tem um vínculo. O sintoma, a doença, tem um vínculo, né, com exclusão, com perda.